tudo que nós fazemos, toda a nossa performance, todas as ferramentas que usamos para compreender e viver o mundo tem uma data de validade. Um dos textos mais profundos da Bíblia é 1 Coríntios capítulo 13, verso 10. Eu digo que é um dos mais profundos porque ele estabelece um horizonte fascinante sobre o nosso destino final e, claro, consequentemente, sobre o limite de tudo aquilo de que hoje nós tanto nos orgulhamos. O texto diz assim: mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Este é um dos textos mais confrontadores de toda a Escritura, porque ele define exatamente quando as nossas habilidades mais elevadas, o nosso conhecimento mais técnico e mais abrangente, quando a nossa espiritualidade mais profunda e verdadeira, ele diz quando tudo isso vai perder completamente a sua utilidade. Ele mostra o choque entre o fragmento e a totalidade. Mostra que a experiência terrena, nossas regras e até nossos diagnósticos são, na melhor das hipóteses, apenas um andaime temporário. Para a gente poder enxergar claramente a profundidade desse texto, a gente precisa entender melhor o sentido original das palavras usadas, porque esse sentido revela uma oposição brutal entre dois conceitos. O primeiro é quando ele fala sobre o que é em parte. No original, significa alguma coisa que é fragmentada, fracionada, incompleta. A ideia central é que as ferramentas de revelação, a ciência, a espiritualidade humana, são em si mesmas, por natureza, coisas completamente imperfeitas. Como um GPS altamente tecnológico, por exemplo. O GPS é algo incrível, genial, mas se você olhar bem, ele é apenas um mapa. Ele não é o local onde você vai chegar, não é o terreno, o local para onde você está indo. Do mesmo modo, na nossa performance pessoal, seja em que área for da nossa vida, por mais espetacular que seja, é apenas um quebra-cabeça com várias peças faltando. Em oposição a isso, no texto bíblico temos uma outra expressão, quando diz assim, acerca do que é perfeito. E aqui o perfeito não significa algo sem falha moral, mas algo maduro, algo completo, algo que atingiu o seu ápice, o seu objetivo final, é o estado da consumação, da maturidade. O que acontece com o mapa quando a gente chega no nosso destino final? A Bíblia diz que o mapa simplesmente vai ser aniquilado, não destruído como algo ruim, algo mal, mas tornado inoperante, obsoleto. E o que acontece com a luz de uma vela quando ela é colocada debaixo do sol de meio-dia? Ela é apagada, não à força, mas simplesmente porque ela perdeu a utilidade diante de uma luz muito maior. O que é então essa chegada ao que é perfeito? O próprio texto esclarece logo em seguida, lá no verso 12, quando ele fala sobre o face a face. Imagina um relacionamento à distância. O meio de comunicação, claro, que os namorados vão usar, serão as mensagens de texto, serão os áudios, as videochamadas, quer dizer, tudo isso vai ser essencial para manter a conexão entre as duas pessoas. Mas quando os dois finalmente se encontrarem, face a face, com certeza eles vão abandonar completamente as ferramentas de comunicação que até então eles estavam usando. As ferramentas vão se tornar obsoletas diante da grandeza da presença de um para com o outro. Quando o encontro face a face com o divino acontecer, o nosso celular será desligado. Não precisaremos mais de mediadores de conhecimento, pois estaremos diante da própria fonte do conhecimento, do saber. Apenas uma única coisa vai cruzar essa fronteira, a fronteira da eternidade: o amor, o vínculo autêntico que a gente tem para com Deus e Deus para conosco. Porque o amor não é uma ferramenta, ele é a própria substância daquilo que nos aguarda. É aqui que o texto fere mais intensamente o nosso orgulho. A humilhação está em aceitar que toda a nossa teologia, toda a nossa ciência, todos os nossos sistemas, nossas práticas, que tudo isso é provisório. Nós não detemos a verdade absoluta. Nós jamais poderemos absolutizar o nosso saber, a nossa prática, o nosso entendimento. Para visualizar melhor essa dinâmica, vamos imaginar uma metáfora da construção civil. Imagina um andaime em volta de uma catedral que está sendo construída. O que é em parte, ou seja, as nossas regras, os nossos dons, o nosso conhecimento, tudo isso é o andaime da construção. E o que é perfeito, ou seja, o amor, a maturidade, o encontro final face a face, é a catedral finalizada. Qual é a natureza do andaime? Ele tem uma função mediadora, ele serve apenas para ajudar a erguer as paredes, mas o amor é um fim em si mesmo. Ele é o tijolo do qual o prédio é feito. E qual é o destino do andaime?
é ser destruído, ser desmontado, é abolição. O andaime que é deixado em volta de um prédio já pronto não é uma obra de arte, é uma aberração estética, funcional. Precisa ser desmontado, ser abolido. O grande erro da humanidade é que a gente se aproxima do andaime, a gente usa o andaime, a gente se apaixona pelo andaime e a gente esquece do prédio. A gente fica admirando a estrutura do ferro provisório do andaime enquanto a obra principal fica ali parada. Como é que isso tudo se aplica à nossa vida hoje? A tese do verso 10 é uma aula de psicanálise e uma aula de gestão sobre o desapego. No dia a dia de muitas empresas, e infelizmente também no dia a dia da vida das pessoas, frequentemente acontece a absolutização do provisório. Uma empresa recém-criada, uma startup, por exemplo, que implementa regras rígidas e burocráticas, sistemas rígidos, tradicionais, para poder sobreviver em meio à crise financeira do início da empresa, essa empresa está usando um andaime corporativo. Mas 10 anos depois, quando a empresa já é rica, já é próspera, se a liderança continuar a usar a burocracia, sufocando a inovação, vai ser no mínimo um contrassenso, é absolutizar o provisório. Pensa nos mecanismos de defesa psicológica que a gente tem, que a gente usa o tempo todo. O isolamento emocional e a desconfiança podem ter salvado a vida de alguém durante a sua infância, quando essa pessoa vivia em um ambiente familiar traumático. Esse mecanismo de defesa foi o andaime dela. Foi necessário para mantê-la emocionalmente viva, de pé, durante algum tempo, durante a infância. Mas quando essa pessoa já virou adulta, está casada, manter esse mesmo isolamento não faz nenhum sentido. Na verdade, vai destruir aquele relacionamento. O adoecimento ocorre quando a pessoa ou a instituição se recusa a desmontar o andaime quando a maturidade chega. A liderança passa a amar mais as regras e as tradições do que o sucesso da instituição. E o sujeito passa a amar mais a performance do que a saúde, a sua própria saúde. Ama mais a neurose do que a própria cura. O texto bíblico nos avisa de forma clara que a maturidade, a chegada do que é perfeito, vai exigir a morte das ferramentas temporárias que nos trouxeram até aqui. A verdadeira saúde, seja organizacional, mental ou espiritual, é ter a coragem de deixar que as nossas maiores certezas de hoje, que são apenas em parte, sejam aniquiladas e substituídas pela realidade dos elementos mais maduros e mais completos, à medida em que eles forem surgindo. Até que chegue aquele grande dia, quando todo o conhecimento e toda a performance será substituído pelo vínculo perfeito e eterno do amor, de Deus para conosco e da gente para com Ele. Naquele dia, quando Deus nos dará finalmente uma vida plena. O andaime, ele é útil, que ele seja usado, que ele cumpra o seu papel, mas precisamos inaugurar a catedral em algum momento. Meu nome é Ailton de Araújo, sou psicanalista, sou pastor e há mais de 30 anos ajudo pessoas a construírem suas catedrais espirituais e emocionais. Se este vídeo foi bom para você, compartilhe. Se você quiser mais do meu conteúdo, é só acessar as minhas redes sociais e o meu canal do YouTube. Um abraço e até mais.